Bom dia a todos, meu nome é Marina, eu sou bolsista voluntária do projeto de pesquisa O Ornamento no Século XIX, o Antigo e os Usos do Passado, sob orientação da professora Alice Viana. E hoje, então, eu estarei apresentando o que foi o meu plano de trabalho no último ano, que foram as visões dos assírios e do ornamento assírio em John Ruskin, que tinha como objetivos da pesquisa, inicialmente, identificar as leituras escritas e formuladas pelo pensamento de John Ruskin, construir uma ficha de dados sobre o discurso teórico do autor sobre o ornamento, analisar e interpretar esses dados levantados e, posteriormente, elaborar artigos e comunicações acadêmicas sobre o resultado dessa pesquisa. A formulação das questões, então, para análise, foi primeiramente levantar o que John Ruskin entendia por ornamento, como ele avaliava o ornamento assírio, qual era a ideia de Mesopotâmia predominante na história e na sociedade na época de Ruskin, que foi a recepção dos museus nos museus da Europa no século XIX sobre os mármores assírios, a vinda dos mármores assírios, como o autor ele se posiciona em relação a isso e como ele pensa a sociedade assíria a partir da fabricação e da ornamentação das obras artísticas. Então, a partir das leituras e das obras levantadas, foi possível a pesquisa nos trechos de volumes e capítulos que o discurso do teórico sobre o ornamento assírio era construído. Então, a gente foi pesquisando todas as obras do autor, anos de publicação, traduções e edições, para descobrir esses trechos em que Ruskin abordava o ornamento. Então, a gente selecionou os principais textos presentes no livro The Stones of Venice, As Pedras de Veneza, nos volumes 1 e 2, no capítulo A Natureza do Gótico, e também no livro As Sete Lâmpadas da Arquitetura. Após a leitura dos trechos e capítulos das obras, foi elaborada então uma ficha com questões a serem abordadas posteriormente nas comunicações, respondendo quanto ao assunto do posicionamento de Ruskin sobre as questões levantadas, e depois o meu posicionamento. Também foram lidos textos de outros autores e pesquisadores nacionais e internacionais, como José Tavares Lira, Eckhard Fran e Leandro Ranieri. Para Ruskin, o ornamento era subordinado, né? Como ele entendia o ornamento. Ou seja, para ele a posição do ornamento deveria enriquecer a pintura ou a escultura e não se sobressair. Por exemplo, num quadro, a moldura ornamentada não deveria aparecer mais que a pintura. A pintura é que deveria ser o foco principal de atenção do observador. Nesse caso, no quadro de pintura, a moldura ao redor ornamentada deveria ser a mais simples possível. O ornamento para Ruskin demonstra a subjetividade do artífice, não se separando de quem pensa e quem faz. Ou seja, o ornamento ele deveria proporcionar prazer em ser executado pelo artífice. E ele traz um exemplo da produção industrial mecânica no século XIX, que era uma produção em massa, de grande quantidade, feita pela indústria, em relação à produção manual do trabalhador escravo no período antigo, na qual a produção era servil, por isso Ruskin definiu o ornamento servil se referindo aos povos egípcios, assírios e gregos. E ele ainda definiu, além do ornamento servil, mais duas classes: o ornamento revolucionário, que fazia parte da era do Renascimento, feito com imperfeição, mas com liberdade pelos artífices, e do ornamento constitucional, que fazia parte da Idade Média, em que o artífice executava o trabalho que por alguém antes era pensado. Ruskin definiu o ornamento servil como executado sob autoridades físicas, absolutas e mentais, na qual o operário ele não pensava, exercendo padrões repetitivos de fácil execução, que não exigia pensar, mas sim aperfeiçoar através do treino. Segundo o autor, então, os mármores em baixo relevo, eles retratavam um povo militarista, guerrilheiro e de conquistas. E ele também traz essa relação das formas vegetais que temos na figura ao lado, adaptadas à vida do povo assírio, em que resultava na falta de prazer pela natureza comum, ou seja, eles não representavam a forma da natureza exatamente como ela era. O teórico ele ainda relacionava o método executivo dos assírios com os hábitos do século XIX, no qual os hábitos dos assírios não poderiam existir atualmente no século XIX. E ainda o autor traz que mesmo as obras feitas por homens ininteligentes poderiam sim ser produzidas obras de valor. No século XIX, então, com a vinda dos mármores assírios para os museus da Europa, foi possível, de acordo com arqueólogos e historiadores, confirmar as escritas cuneiformes lapidadas nos mármores as da escrita da Bíblia sobre o povo assírio.
Então, essas escritas, elas forneceram evidências históricas que, em muitos casos, elas se mostraram mais precisas do que as fontes clássicas. A tradição clássica, então, ela transmitiu uma imagem ambígua dessas realizações militares e políticas dos assírios, que dava ênfase na brutalidade e na decadência dos governantes, como, por exemplo, nessa imagem ao lado que mostra a morte de Sardanápalo, em que a Assíria ela é invadida e o rei Sardanápalo no seu harém, ele está vendo que todos estão morrendo e ele se mostra imóvel sobre o que está acontecendo. Para Husky, então, os assírios foram uma nação em que ocupou um lugar muito alto na história do mundo, por seu entusiasmo, fúria, suas multidões, alcançando muita magnificência. Porém, essa disciplina deles aumentou o poder físico, enquanto que o poder criativo e inventivo da imaginação eram diminuídos, desenvolvendo esse lado grotesco do povo. O teórico, ele ressalta ainda que o povo assírio não conhecia representar a forma exata de qualquer coisa. Eles se contentavam em permitir que as suas ornamentações elas fossem executadas por trabalhadores inferiores, e os sacerdotes davam as técnicas para que eles executassem imperfeitamente, e assim eles acabavam fixando um padrão para essa imperfeição. E por fim, então, o autor ele interpreta o contexto dos templos assírios através das comparações que assemelham a natureza física, o pitoresco e a natureza humana como homens, animais e religião. As figuras protuberantes, então, elas denominam as representações humanas e animais que enriquecem a história do povo assírio entre guerra, tragédia, força, beleza e poder. Como resultado da pesquisa, então, foi elaborado um artigo para comunicação no ano 2018, com o título Ut Architecture a Poiesis, Ruskin e o Elo entre as Artes, que foi apresentado na Unicamp no 11º Encontro de História da Arte, que foi feita comigo, mais uma colega, sob orientação da professora Alice. E também no ano de 2019, outra comunicação, intitulada Reinventando o Antigo John Ruskin e o Ornamento Assírio, publicada e apresentada também na Unicamp, no Encontro de História da Arte. Gostaria de agradecer a todos, então, que assistiram esse vídeo e a professora Alice. Meu muito obrigada.